Nós vamos agora meditar na palavra de Deus. Peço a você que fique atento para que nenhuma distração roube esse momento precioso da palavra de Deus. Nós sempre falamos essa verdade, que quando nós oramos, nós falamos com Deus. E quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. Você crê nisso? A Bíblia, alguns falam, e a grande verdade, é o único livro em que, quando você lê, o autor se faz presente. O Espírito Santo está ali, fazendo você compreender a palavra de Deus. Então, se você veio aqui nessa noite para ouvir a palavra de Deus, nós vamos discorrer alguns textos bíblicos. Nesses textos nós vamos procurar colocar alguma aplicação para nossas vidas. E assim nós sairemos daqui, em nome de Jesus Cristo, edificados, fortalecidos com a palavra de Deus. É isso que você veio buscar? Então, permaneça até o final desse culto. Nós estamos ministrando, os irmãos puderem colocar a projeção, isso. Estamos aí ministrando a mensagem até que Ele venha, e começamos a trabalhar nessa mensagem falando sobre as bem-aventuranças. Estamos nessa série de mensagens, e até que Ele venha, até que Cristo volte, vamos viver firmados nas suas bem-aventuranças. Hoje é a quinta mensagem que nós falaremos sobre esse assunto. Hoje pela manhã nosso irmão Sérgio discorreu sobre uma das bem-aventuranças, e agora à noite falaremos também sobre uma delas. E como temos falado, irmãos, desde a primeira mensagem, as bem-aventuranças de Jesus Cristo têm sido um grande desafio para todo o povo dele em todas as épocas. Como você tem encarado essas bem-aventuranças? Como um desafio ou é algo que você já faz naturalmente? Elas não podem ser vistas de forma isolada. Eu falei em uma das mensagens. Você não pode dizer que é humilde de espírito sem ser uma pessoa mansa. Bem-aventurados os humildes de espírito. Depois, bem-aventurados os mansos. Você não pode dizer que tem fome e sede de justiça sem ser misericordioso. Então, você tem que ter tudo relacionado, e é um grande desafio. Eu trouxe hoje uma curiosidade dessa bem-aventurança. Eu trouxe uma curiosidade de um autor, estava pesquisando sobre esse assunto. Esse autor é Louis Claude Fillon. Ele é um teólogo judeu, nascido lá no século XIX, e ele tem uma enciclopédia que ele escreveu, falando sobre a vida de Jesus. Ele traça um paralelo bem interessante do Sermão do Monte, onde Moisés recebeu as leis de Deus, e do Sermão da Montanha, onde Jesus Cristo proferiu as bem-aventuranças. Eu coloquei essa imagem fazendo essa relação. Enquanto você olha para a imagem, você pode imaginar o que eu vou estar falando aqui agora, dentro dessa relação que esse escritor, ele fez, esse teólogo judeu fez, que é bem interessante. Olha só o que ele escreveu. No Monte Sinai, a palavra ressoou como um trovão, que gelou os corações. Lembra? Trovões, relâmpagos, e o povo ficava ali, distante. Já no Monte das Bem-aventuranças, as palavras que saíram dos lábios de Jesus eram cheias de suavidade. Bem-aventurados. As pessoas se sentiram acolhidas. No Monte Sinai, o povo recebeu a ordem de permanecer afastado de Deus. Não podia nem chegar próximo do monte. Já no Monte das Bem-aventuranças, as multidões se aproximaram de forma familiar do legislador, que ao mesmo tempo era o salvador da humanidade. Ele se assentou e o povo foi se aproximando dele. Enquanto que no Monte Sinai, o povo tinha que permanecer longe, distante. No Monte Sinai, se promulgou a lei. No Monte das Bem-aventuranças foi ensinado o Evangelho da graça divina. Olha só. Bem interessante, né? Ele coloca também assim: no Monte Sinai, um homem recebeu das mãos de Deus os mandamentos para transmitir ao povo. No Monte das Bem-aventuranças, o próprio Deus encarnado transmitiu diretamente ao povo os seus mandamentos. Dá para fazer uma relação? Nós sabemos que a Bíblia
relata, e é um fato, Moisés tipifica Cristo. Ele foi chamado para libertar o povo da escravidão do Egito. E Jesus Cristo foi chamado para libertar o povo da escravidão do pecado. E Moisés conduziu o povo até chegar próximo da terra prometida. Ele não entrou, mas ele avistou a terra prometida. Jesus Cristo está nos levando para chegar à terra prometida. Na última mensagem da quarta-feira eu falei que quando Moisés caminhava com o povo rebelde, durante aqueles 40 anos, muitos morreram no deserto. Porque Deus não queria que entrasse na terra prometida iniquidade, maldade, pecado. Então, para possuir a terra prometida, que Deus prometeu ao povo, ele não queria que entrasse iniquidade. Então, aquele povo rebelde não entrou. E quando não entraram na terra prometida, e havia rebelião, havia injustiça, Deus eliminava aquele povo. Eu até falei dos filhos desobedientes naquela época. Moisés falava, traga para os sacerdotes, apresenta o filho desobediente, rebelde, e se de fato constatar, ele será apedrejado, na época da lei. Está lá em Deuteronômio. Então Deus não queria que entrasse maldade na terra prometida e nem permanecesse maldade na terra prometida. E por que na graça tem sido diferente? Por que Deus não nos elimina nesse período da graça? Porque nós estamos caminhando para a terra prometida. Amém, irmãos? A nossa terra não é aqui. João viu lá em Apocalipse, eu vi a cidade santa descendo do céu, adornada. A terra, o novo céu, a nova terra. Então nós cremos nessa verdade de Deus, que a nossa pátria não é aqui. Por isso que nós estamos vivendo o período da graça. Deus não vai nos matar hoje pelo nosso pecado. Mas interessante notar que quando você olha lá para Apocalipse, capítulo 21, ele diz que nesse lugar não entrarão os idólatras, os assassinos, os impuros, os adúlteros, os sodomitas, lá em Apocalipse 21. O lugar deles é no lago de fogo, onde está a segunda morte. Então, na terra prometida que Cristo promete nos levar, não vai entrar aqueles que praticam a iniquidade. Por isso que nós temos o período da graça. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Você vive na graça? No período da graça? Então busque o Senhor. Lembre dessa mensagem, que é a grande relação que nós fazemos aqui entre a lei e a graça. E quando nós olhamos para Mateus capítulo 5, se você puder abrir comigo a sua Bíblia, depois nós vamos passar por alguns versículos que já estão ali na projeção. Em Mateus capítulo 5, nós lemos ali no versículo 1, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los dizendo, então Jesus Cristo estava ali bem próximo dos seus discípulos. Eles estavam falando a cada um deles naquele momento. E falando daquela forma, então naquele momento, Jesus Cristo sentado, como se assentasse, diz o versículo 1 de Mateus capítulo 5, como se assentasse, ele começou ali a falar às multidões. Enquanto ele falava às multidões, muitos ficaram muito atentos ao que ele estava falando. E ele passou a ensinar. O Sermão do Monte foi o sermão mais longo que Cristo proferiu. Ele vai até o capítulo 7, versículo 29. Um sermão longo, com vários ensinamentos. E quando chega ali no versículo 3, ele diz, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Primeira característica para você poder alcançar o reino dos céus é ser humilde de espírito. Um soberbo, orgulhoso consegue chegar no reino de Deus? Não. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Estão me ouvindo? A humildade é o pré-requisito para alcançar o reino dos céus. A humildade é o pré-requisito para alcançar a unidade, tanto em casa quanto na igreja. A humildade nos leva a
ter a unidade. A humildade não tem parcialidade, a humildade não tem divisão. Andarão dois juntos se não houver acordo. Orgulhoso e humilde não vai conseguir andar juntos. Eles podem até estar juntos no mesmo ambiente, mas não tem o mesmo pensamento, não tem a mesma atitude, porque eles divergem de pensamento, têm uma forma oposta de pensar e de agir e também de sentir. Depois, no versículo 4, ele diz, vamos juntos? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Nós já falamos sobre essa mensagem. Qual o choro que Cristo está falando ali? Será que é o choro pelas injustiças que nós sofremos? O choro principal que ele fala é o choro pelo nosso pecado. Quando você reconhece que é pecador e chora diante de Deus e confessa o seu pecado diante do Pai. Davi fala, enquanto eu calei meus pecados, eu era constantes gemidos. De noite eu chorava. Mas quando eu confessei o meu pecado, eu recebi o que de Deus? Consolo. Então, bem-aventurados os que choram pelo seu pecado, porque receberá consolo de Deus. No próximo versículo, bem-aventurados os, vamos juntos? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Essa foi a mensagem de quarta-feira, né, Sérgio? Falamos sobre essa bem-aventurados mansos. Aí imagina vocês, aquele povo ouvindo aquela mensagem de Cristo. Olha, eu vou poder adquirir a terra, mas eu tenho que agir com mansidão. E a terra que os romanos tiraram da gente, os impostos altos, eu vou ter, mas tenho que ser manso. Essa terra que nós temos hoje aqui, que o povo adquiriu naquela época, não é essa terra que Cristo está falando. Mais uma vez eu repito. Essa terra, até na mensagem de quarta-feira eu falei que daqui 200 anos, o seu apartamento já não será mais seu. A sua casa, a sua chácara, o seu sítio, vai ser de outra pessoa. Essa terra passará de mão em mão até Cristo voltar. Agora, a terra que ele promete, já tem a Escritura, já está autenticado, marcado pelo sangue de Cristo. É uma terra eterna. Amém, irmãos? Essa é a mensagem que Cristo promete. Novo céu e nova terra. Olha o que Pedro fala lá em 2 Pedro capítulo 3, depois voltaremos para esse texto de Mateus. 2 Pedro 3. Como devemos viver na questão dessa mansidão que Cristo nos fala, nessa bem-aventurança? Como devemos viver até aquele dia? 2 Pedro capítulo 3. Visto que versículo 11, 2 Pedro 3, 11. Visto que todas estas coisas hão de ser assim, desfeitas, ou seja, esse céu, essa terra serão destruídos. Esse que nós habitamos hoje, diz 2 Pedro 3. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos o quê? Novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça de Deus. E falando na justiça, nós lemos hoje pela manhã a próxima bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm, vamos juntos? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Você tem sede e fome de justiça? O Sérgio falou hoje pela manhã, as duas necessidades básicas de todos nós é beber e comer. Fome e sede. E o que aquele povo mais tinha naquele momento era fome e sede de justiça. Quando Jesus falava, muitos iam se aproximando mais dele ainda. Eu tenho isso, eu preciso receber a justiça, eu preciso ser recompensado. E o texto fala, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque vocês serão fartos. Que justiça é essa que Deus nos promete? A nossa justiça não é. Nós somos falhos. Isaías fala que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Mas a justiça de Deus prevalece e prevalecerá. Você pode viver a vida inteira injustiçado, mas quando você chegar diante de Deus, toda lágrima Ele vai enxugar.
Tudo aquilo que você sofreu, você será recompensado. Essa é a mensagem da palavra de Deus. Então, quando ele falou isso, irmãos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, serão fartos. Em seguida, ele disse, na próxima bem-aventurança, em Mateus capítulo 5, voltando lá para Mateus capítulo 5, nessa quinta bem-aventurança, ele fala, bem-aventurados os, vamos juntos? Os misericordiosos, porque alcançarão misericórdias. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Fica uma pergunta, nós temos sido misericordiosos? Para refletir. Eu fiz aqui 4 pensamentos que devem ter passado pela mente daquele povo que estava sentado em volta de Jesus Cristo, ouvindo aquelas palavras dele. O primeiro pensamento é o seguinte, eu estou buscando a Deus com humildade de espírito. Amém? Quando Cristo falou, os humildes de espírito devem ter levantado alguns lá, eu estou buscando a Deus. Eu choro pelo peso do meu pecado e recebo o consolo de Deus. Agora sei que Deus vai me perdoar, vai me consolar. O terceiro pensamento, estou sempre agindo em mansidão e diante dessa minha atitude, o Senhor promete a terra como herança. E o quarto pensamento, e toda a fome e sede de justiça que tenho, a promessa de Deus é que eu serei farto. Isso é muito bom. Não consola? É um consolo ou não? É um consolo para as nossas vidas. Mas agora, além de tudo isso, ele fala para os discípulos que estavam ali ouvindo. Vocês têm que ser misericordiosos. Tem que ser misericordioso. Eu tenho falado desde a primeira mensagem que a bem-aventurança é um desafio. E o texto fala, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Jesus é como se subisse mais um degrau naquele desafio. Muitos podem até ter se lembrado lá de Êxodo capítulo 21, versículos 23 a 25, que fala olho por olho, dente por dente, é lei. Eu fui injustiçado, então tenho que praticar, porque tem que ser retribuído. Êxodo capítulo 21, 23 a 25 fala sobre essa lei. Jesus deve ter feito surgir uma interrogação enorme na mente de todos aqueles ali. Bem-aventurados misericordiosos, como assim? O contexto que eles viviam lá era de grande opressão política, social e religiosa. E todos os discípulos que estavam ali ouvindo, a maioria eram pobres financeiramente, pobres de espírito, estava ali ouvindo aquela mensagem e falou, mas além de tudo isso, eu tenho que ser misericordioso? E como é que eu vou fazer isso? Jesus estava com essa mensagem, libertando o povo, mas não da forma que eles imaginavam. Não era uma libertação política, religiosa, não era uma libertação social. Era uma libertação mais profunda. É uma libertação espiritual. Então, se você está ouvindo essa mensagem, creia, a bem-aventurança é para mim, é para você também. Porque se hoje você está com fome e sede de justiça, se você está sendo preterido, injustiçado, creia, Jesus promete uma bem-aventurança para você. O Sermão do Monte, eu diria para vocês que era apenas o começo da mensagem. Humildade, choro, mansidão, fome e sede de justiça. E agora ele diz para os discípulos, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O que Jesus estava querendo com isso dizer, vocês têm que ser misericordiosos. Mas o que significa misericórdia? Eu coloquei ali na projeção o significado de misericórdia, a etimologia da palavra misericórdia, é a junção de duas palavras em latim. Dá para ver bem ali, né? É a junção de duas palavras no latim, miseratio, compaixão, mais cordis, coração, misericórdia, ou seja, um coração compadecido. É o mesmo que também que ter compaixão pela miséria, pelo sofrimento alheio.
Quando você vê alguém passando por uma dificuldade ou por algo que você fala, essa é uma injustiça, mas eu vou ser misericordioso para aquela pessoa, eu vou estender a mão para ela. Misericórdia aparece na Bíblia cerca de 166 vezes, mais 27 vezes no plural, e depois misericórdias, 19 vezes aparece também misericordioso, 4 vezes misericordiosos. No total, na Bíblia, você vai encontrar 216 vezes essa palavra misericórdia, na sua forma de expressão. Mas quais são os misericordiosos que ele está falando? São aquelas pessoas que reconhecem verdadeiramente a misericórdia recebida da parte de Deus, e que agora dispensam ou agem ou retribuem misericórdia ao seu próximo. Fica uma pergunta: Deus foi misericordioso para com você? Isso é possível quando nós reconhecemos a misericórdia que Deus dispensou para conosco. Não há nenhum justo, nenhum sequer, diz a Bíblia. Não tem ninguém que possa falar, eu sou justo, mas Deus foi misericordioso para com você, para comigo. E quando Ele faz isso, nós temos que dispensar a misericórdia. Nós somos desafiados nessa bem-aventurança a retribuir com misericórdia a misericórdia recebida de Deus. Sem o reconhecimento, irmãos, da tão grande misericórdia de Deus, nós continuaremos no pecado e fazendo a nossa própria justiça. Olha só um relato que está registrado lá em 1 Crônicas, capítulo 21. Depois volte lá para Mateus, tá? Em 1 Crônica 21, quando Davi cometeu um pecado de fazer um recenseamento do povo, Deus não se agradou dele. Lá em 1 Crônicas 21, Deus ordenou a Gade, que naquela época era chamado do vidente, o profeta, a ir até Davi e dizer para ele: você será punido pelo seu pecado, Davi. Agora escolhe entre 3 punições que você vai receber. Aí no versículo, vamos ler esse texto, 1 Crônicas 21, versículo 10 a 13. Qual foi a escolha de Davi? 1 Crônicas 21, versículo 10 a 12, diz assim: vai e diz a Davi: assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço. Escolhe uma delas, para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolhe o que queres, ou 3 anos de fome, versículo 12, ou que por 3 meses seja consumido diante dos teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou por 3 dias a espada do Senhor. Isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor cause destruição em todos os territórios de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas, o quê? Misericórdias, mas as mãos dos homens não caia eu. Preferível cair na mão do Senhor, porque Ele é misericordioso. Nós não somos misericordiosos. Nós muitas vezes, até comentando com a minha esposa sobre essa questão da bem-aventurança, o orgulhoso não reconhece que é orgulhoso. E o humilde, por pensar que é humilde, está sendo orgulhoso. Em todo momento nós somos orgulhosos. Então, às vezes, nós agimos pensando que estamos agindo com misericórdia, mas a gente não age, só Deus. O alvo nosso é olhar para Jesus Cristo, é ser semelhante a Ele. Quanto mais você se aproxima de Cristo na atitude, no PSA, no pensamento, no sentimento e nas ações dEle, mais próximo de Deus você estará. Agora, quando você olha para o homem e tenta parecer com o homem, mais distante de Deus você estará.
Essa é a mensagem que nós cremos. Então nós somos muitas vezes, irmãos, implacáveis em nossos julgamentos. Não agimos com misericórdia, queremos justiça, mas Deus, como Davi disse, Ele é misericordioso. Lamentações 3, 22, lembra o que diz? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Por isso que estamos hoje vivendo no período da graça. A misericórdia de Deus, ela é tremenda. Se Deus não fosse misericordioso, quando alguém violentasse uma criança, quando alguém matasse alguém, quando alguém roubasse, alguém se ferisse durante um roubo, um assalto, aquele sangue dele iria jorrar e Deus iria matar aquela pessoa na hora? Não. Deus é misericordioso. Ele não quer que ninguém se perca, que a pessoa chegue ao arrependimento. Então, quando alguém fala que foi livre de um assalto, de um acidente, e ele não crê em Jesus Cristo, você deve lembrar, Deus está te dando uma chance de reconhecer que Deus está te protegendo nesse momento, para que você possa buscar a Deus enquanto se pode achar. Isso é misericórdia de Deus, irmãos. Tem a história de um pai e uma mãe que tinha 2 filhos. Um filho era dedicado ao Senhor, servia ao Senhor fielmente, ia na obra de Deus, falava da palavra, evangelizava, e o outro era rebelde. Aí aquele filho, que era tão abençoado na obra de Deus, passou por uma enfermidade e morreu. E o outro era rebelde, ficou vivo. Aí, por que Deus, o Senhor levou o que era bom, o que era que fazia algo justo diante do Senhor? E o Senhor permitiu que o rebelde ficasse. Aí Deus respondeu: eu estou sendo misericordioso para com esse, até o dia que ele se arrependa. Vocês já viram a relação? Por que Deus arrebatou Enoque e Elias? São 2 personagens que não viram a morte. Eles andavam com Deus. Então, quanto mais próximo você está de Deus, mais santo você se torna, mais separado do mundo você se torna. Mais próximo de Deus você deseja estar. Quanto mais distante você está de Deus, no período da graça, Ele está te dando a oportunidade de você se arrepender, de buscar a Deus. Deus deseja que todo aquele que reconhece que recebeu a sua misericórdia, retribua ao seu próximo com misericórdia também. Lá em Oséias capítulo 6, versículo 6, nós lemos: pois misericórdia quero e não sacrifícios, e o conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Então, o que Deus deseja é mais misericórdia do que sacrifício. O que significa isso? Não é você fazer o trabalho, não é você se empenhar, é você ser misericordioso para com aqueles que trabalham junto com você. Em Mateus 9, 13, Jesus Cristo fala: ide, pois, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifícios, porque eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Então a misericórdia é o que Deus requer de nós para que possamos alcançar essa bem-aventurança descrita em Mateus capítulo 5, versículo 7. Porque nós alcançaremos misericórdia. Em Mateus 12, versículo 7, mais à frente um pouquinho, ele diz também: mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero, e não sacrifícios, não condenaríeis os inocentes. Então a misericórdia, ela se repete diversas vezes, 200 e poucas vezes na Bíblia. Mas em todo momento nos leva a refletir que devemos ser misericordiosos, independentemente de quem quer que seja, que façam mal para nós. Jesus foi misericordioso naquele momento da cruz, ao pedir ao Pai: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Houve misericórdia por parte de Jesus naquele momento? Houve. E a quem ele entregou toda aquela injustiça? Ao Pai que julga retamente. Então, não pense que quando você está sendo injustiçado,
quando você está chorando por alguma injustiça, não pense que quando você vai requerer, quando você vai retribuir aquele mal com o mal, ou tentar se justificar, ou tentar... Nesse momento, eu creio que nós já recebemos o galardão quando nós fazemos isso. Quando você retruca com alguém que te retrucou. Quando você vai tirar satisfação com alguém daquilo que você recebeu. Você falando, você sai com, como diz um ditado popular, eu falei, eu saí com minha alma lavada. Lembra dessa expressão? Eu falei, estava engasgado aqui, mas eu falei. Pronto, falei. Mas e daí? Você já recebeu o seu galardão. Mas o manso não, ele espera o tempo certo, o momento certo. Mansidão herdarão a terra. Ele fala com brandura para conquistar aquela pessoa. A pessoa reconhece o erro da forma com que você fala. Então, misericórdia é algo que nós devemos buscar. Os fariseus, eles eram misericordiosos somente com as pessoas do nível deles, não com os publicanos e pecadores. E muitas vezes agimos como fariseus. Somos misericordiosos, condescendentes, apenas com algumas pessoas que falam a nossa língua, que pensam como nós pensamos, que estão de acordo com nossas rejeições. Mas com muitas pessoas não somos misericordiosos. Quando olhamos para essa bem-aventurança, nós temos que entender que a lei da semeadura também se aplica a esse versículo. Se você não é misericordioso, você não vai alcançar misericórdia. É o que diz a palavra. Em Mateus capítulo 18, versículo 23 a 35, conta a história da parábola do credor incompassível. Ele ensina ali que aquele que recebe misericórdia, ele está na obrigação de demonstrá-la também, da mesma forma. Lembra dessa parábola? Um devia muito dinheiro, aí foi perdoado, aí encontrou aquele conservo que devia tão pouca coisa, e ele não perdoou, não foi misericordioso com aquela pessoa. Recebeu uma bênção tão grande, mas não pôde ser misericordioso com o outro. Mateus capítulo 18. Em Mateus 18, 33, vamos ler o que diz lá. Mateus 18, 33 a 35. Olha só a repreensão que ele recebe. Mateus 18, 33 diz: Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um o seu irmão. Então nós temos essa verdade aqui. Se você recebeu de Deus o perdão, perdoe. Retribua da mesma forma. Se ainda você está buscando de Deus o perdão, confesse o seu pecado diante do Senhor, que Ele perdoa. Conforme Isaías 1,18, não importa a cor do seu pecado, ele vai ser purificado em nome de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Essa é a mensagem que Deus nos coloca. Então, na oração do Pai Nosso, outra informação que nós temos dessa mensagem, na oração do Pai Nosso, após várias petições que fazemos a Deus, Jesus termina com uma condição, lá em Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Mateus 6, 14 e 15. Ele diz: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, a misericórdia deve ser dispensada na proporção que somos perdoados, ou até muito mais do que na proporção que somos perdoados por Deus. Que todos os que aqui estão nessa noite, que estão conscientes dessa palavra, se ainda não recebeu o perdão de Deus, busque o perdão de Deus. Ou em casa, peça perdão a Deus, Ele vai te recompensar. O choro pelo seu pecado será consolado aqui ainda, nessa terra. E a misericórdia que você está buscando de Deus, que Deus vai te dar, você vai também retribuir para as pessoas que estão à sua volta.
Outra mensagem que nós temos também em Lucas capítulo 6, versículo 37, acerca dessa questão da misericórdia, ele diz: não julgueis e não serão julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Aqui está a misericórdia, na prática. Mesmo que você não julgue, mesmo que você perdoe, e é julgado e não é perdoado, é Deus que te perdoa. É Deus que nos julga. O mundo pode te condenar, mas o perdão de Deus é maior. Amém? Nós temos uma equipe fazendo um trabalho lá na penitenciária de Piraquara, onde aqueles homens estão presos fisicamente, pagando o preço do seu pecado para a sociedade. Mas eles precisam pedir perdão a Deus. Porque se eles estiverem presos fisicamente lá, na prisão, mas não buscarem o perdão de Deus, eles vão estar presos 2 vezes. Pelo pecado que ele cometeu na sociedade e pelo pecado diante de Deus. O maior perdão que nós recebemos é o perdão de Deus. Por quê? Porque mesmo preso a gente pode estar livre. Amém, irmãos? Quando Paulo e Silas estavam na prisão, eles estavam livres, mesmo estando presos pelos soldados romanos. Estavam livres. E eles cantavam naquela liberdade. Então essa mensagem nós levamos lá para o pessoal na penitenciária. E muitos deles reconhecem a Cristo como Salvador e se tornam livres. Nenhuma condenação há, diz Romanos, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mais à frente um pouquinho, lá em Tiago capítulo 5, versículo 9, nós lemos também, Tiago 5, 9, não vos queixeis uns dos outros, o juiz está às portas. Ou seja, não devemos nos queixar uns dos outros. O juiz está à porta. Quando queixamos uns dos outros, significa que estamos queixando uns dos outros para outras pessoas. Se você tem algo para falar para a pessoa, fale diretamente para a pessoa. Não fale da pessoa para as pessoas, fale com a pessoa. Queixe com ela, pessoalmente, conforme Mateus 18 fala. Se tiver algo contra o teu irmão, vai entre ele e te só, e ali você vai poder corrigir e consertar. O que acontece muito quando se junta pessoas, grupo, é que geralmente você está descontente com alguma coisa, alguma situação, você vai e compartilha com outra pessoa. E às vezes você faz na maior pura inocência, achando que aquela pessoa que você está compartilhando não vai passar para frente, porque ela é minha maior amiga, meu melhor amigo. Mas aquela pessoa que você diz que é seu melhor amigo, tem também um outro que é melhor amigo dele. E assim vai. Daqui a pouco todo mundo está sabendo o que aconteceu. Não devemos fazer isso. Vamos diretamente à pessoa. O que a Bíblia nos recomenda. Voltando um pouco na Bíblia, lá em Colossenses capítulo 3, versículo 13, falando sobre essa questão do perdão. Colossenses 3,13 diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha o motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. É a recomendação de Deus. Então, suportar, é dar o suporte para aquela pessoa, é estar junto com aquela pessoa, ajudando a caminhar e assim perdoando também. Se tiver queixa, perdoe, assim como Deus nos perdoou. Efésios 4:32 diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Tudo isso que eu estou falando, que eu tenho falado, é misericórdia. Misericórdia quero e não sacrifício. É o que Cristo fala. Devemos agir com misericórdia, assim como Deus foi misericordioso para conosco. Concluindo essa mensagem, irmãos, aqueles ouvintes de Jesus no Sermão do Monte, que estavam entendendo a sua mensagem, com certeza foram impactados e desafiados a cada bem-aventurança que ouviram. Esse mesmo desafio é para nós hoje. Ainda hoje esse desafio se faz presente.
Jesus disse: bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. A pergunta que eu faço, sempre tenho feito quando termino a mensagem: o que eu farei com essa mensagem agora que eu ouvi? Todos ouviram a mensagem? Amém? Posso ouvir um amém? Entenderam a mensagem? O que você vai fazer com ela agora? A primeira pessoa que você encontrar lá na empresa, o seu chefe que está pisando no seu calo, você vai ser misericordioso com ele? Uma pessoa que está falando mal de você lá fora, você vai ser misericordiosa com ele, com ela? Entendeu? Então nós temos que agir com misericórdia na mesma proporção que nós ouvimos a mensagem de Deus. A recompensa vem. A lei da semeadura vai vir, se formos misericordiosos. Quando não agimos com misericórdia, além de estarmos desobedecendo a um mandamento de Deus, estamos nos considerando pessoas perfeitas e justas. Jesus disse lá em Mateus 9,13: porque eu não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Então todos nós somos pecadores e devemos nos arrepender. Deus nos concede a sua misericórdia sem merecermos. Por isso devemos imitar o exemplo de Cristo. Essa bem-aventurança, irmãos, deve nos levar a entender também que todos somos alvos da misericórdia de Deus. E que essa misericórdia, sem essa misericórdia de Deus, é impossível receber a salvação dele. Se você não for misericordioso, não tiver um coração perdoador, reflita se de fato você é um salvo a Jesus Cristo. Porque o verdadeiro salvo reconhece o perdão de Deus. Um pensamento que eu coloquei aqui para refletirmos também, acerca da misericórdia e graça. Misericórdia é Deus não nos punindo pelos nossos pecados. Graça é Deus nos presenteando com a salvação que não merecemos. Essa é a diferença. Então nós poderemos ser punidos, fulminados, assim como na lei. Mas Deus, Ele dispensa a sua misericórdia e a sua graça. E se você está acompanhando essa série de mensagens, na próxima nós falaremos sobre bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus 5:8. Então vamos subir mais um degrau. Diante de tudo isso que Cristo falou, à medida que Ele falava, muitos se aproximavam dEle, muitos se recuavam, porque não queriam esse desafio. Você quer ser desafiado por Deus?